pessoas que ainda estão me enviando pelo e-mail. Aproveito para pedir para todo mundo colocar as tarefas no Classroom, porque esse é o veículo certo, tá? É o mais adequado, mais prático. Oi, Luísa, Prof, pode falar. aquele trabalho que eu tinha que tirar uma foto de um objeto, enquadrar ele bem lá, do dadaísmo, tu recebeu o meu? Porque o teu áudio tá mutado, prof. Tu tá mutada. Tá sem áudio, prof. Desculpem, é que eu muto, porque quando vocês falam, às vezes dá tanto eco no meu computador que eu não consigo ouvir. Então, eu descobri que se eu mutar, eu escuto melhor vocês, mas é meio chato, porque demora para mutar e desmutar. Já vou verificar, Tiago. Eu vou falar um por um, e quando chego em você, eu te digo, tá? Tá bom, Tiago? Tá bom. Obrigada, prof. Tá? De nada. Alguma dúvida a respeito dessa tarefa? O resto, a gente chegou a conversar sobre o trabalho de Duchamp, né? Mas a gente vai conversar sobre isso quando começamos o conteúdo. Daí eu falo mais um pouquinho sobre Duchamp. E ótimo, Luísa. Então, eu vou abrir aqui o Classroom, eu vou falar os trabalhos que me devem até agora. Os trabalhos que ainda estão com data de entrega mais para frente, eu não vou falar, tá? Eu vou falar da tarefa 15 até a 16, certo? Porque a 17 é com entrega hoje, então ainda não vou estar falando. Arthur, todo ok. Bruno, somente a tarefa número 16. Tá? E vocês vão anotando e se organizando para entregar o que falta. Camila. Camila é a número 11, 13, 14, 15 e 16. Anotou, Camila? Sim, prof. Ótimo. Duda, mesma coisa. Tarefa número 11, 13, 14, 15 e 16. Chan 2T é o Giovanni? É isso aí, Sim. Giovanni, já te digo. sou eu. Giovanni é a tarefa número 14, 15 e 16. Vejam que tem algumas que têm observações, tá? Às vezes eu corrijo, eu peço que vocês façam algo mais, tá? Se vocês não me enviarem nada, eu vou colocar uma nota mais baixa. Então, revisem o Classroom, revisem o e-mail, porque o Classroom manda o e-mail com as minhas observações, para não ficar faltando nada. Henrique, tá tudo ok. Yasmin está devendo a tarefa número 11, 14, 15 e 16, tá? E vê que tem uma observação na número 13. Gabriel, Tô aqui. já te digo. Tarefa, vamos ver se você mandou algo por e-mail, não. Tarefa 11, 13, 14, 15 e 16. Anota aí, Gabriel. Coloquem todo no Classroom. Parece o papagaio falando. Luana, já Oi. te digo. Já te digo.
tarefa 11, 13, 14, 15 e 16. Ou seja, todas, tá? A ver se tu mandou algo por e-mail. Não. Luara. Luara. Tarefa número 15 somente. A ver se tu mandou por e-mail. Não. Luara, somente a tarefa número 15. Oi? É do Mobile? Já te digo, a tarefa número 15. Sim, é a do móvel. Ele Professor, já tá feita, tipo, Luiz. na semana que tu mandou, eu já fiz. Oi? Na semana que tu mandou, eu já fiz. Só que daí eu não te mandei. Eu Mandou. esqueci, porque ele era Ah, tá bem, tranquila. Manda agora, que bom que já tá feita. já tá, tipo, no Tá, mas eu preciso. já passou por vários transtornos, quase se foi destruído, mas tá vivo. Ai, mas você conseguiu fotografar antes? Oi, Ana, estou dando aula, Flor. Sim, apenas eu termino, eu te procuro, tá bom? Obrigada. Ó, então, sim. Oi? A 15 aqui do móvel? A 15 foi do móvel. Sim. Tá, prof, eu mandei o móvel. Estou vendo que eu fiz móvel de português e de artes, que tinha que fazer as matérias. Eu mandei a foto. Espera aí que eu vou mutar meu microfone. Fala de novo, Luana. E eu acho que eu mandei o móvel de arte. Eu fiz junto com o português também. Os dois no mesmo dia. O de arte. Aqui no Classroom não está registrado e no e-mail também não me chegou. Então, se tu enviou, reenvia, por favor, coloca ali no Classroom, tá? Tá, eu vou ver. Ô, prof, Muito bom. Sim, você pode fala, repetir essa Giovanni. bebendo, por favor? Repito, É a sim. 15 e a 16? Eu 14, esqueci. sim. Anota aí, Giovanni. 14, 15 e 16. Tá. Tá? 14 é a de Calma que Toulouse-Lautrec, 15 é a do... Mas tá tudo no Classroom, tá toda a tarefa explicada, tá o vídeo, tá tudo para vocês verem, sabem, e poderem fazer tranquilos. E Ô, a prof, é 16 14, a 15 e a 16, é e isso? Travou bem 16. na hora que tava. Isso, Ah, entendi. isso. Obrigado. De nada. E Luísa é a 11, a 16, a 11 e a 16. Tá? E tem uma que tem observação, eu acho. Bom, Então, depois prof, eu eu já vejo. te enviei no e-mail, mas se tu quiser, envio de novo. No e-mail? Peraí que A eu deixo. 16 eu acho que eu já enviei. Verdade, a 14 e a 15 você enviou. Não, não precisa. Ah, não, mas tá. A 14 e a 15 você enviou, já está registrada. Agora, Tá. a 11 e a 16 não está nem no e-mail, nem no Classroom, tá? Tá bom. Mas coloca no Classroom, por favor, Luísa, que facilita muito. Assim eu não tenho que ver dois lugares, tá? Matheus está aí? Não, né? Eu vou falar para ficar gravado. Mateus é a tarefa número 14, 15 e 16. Tem um trabalho que tem uma observação para ele melhorar, senão vai ficar com nota baixa nesse trabalho. Nicolas, somente a tarefa número 16, Nicolas. Estela, tudo ok. Tiago, chegamos aqui, Tiago. A ver. Tudo ok, Tiago.
Tudo Eu tô ok. Não tá devendo nada, tá? querendo saber se tinha interrompido. Vitor. Vitor é o trabalho. A ver se me mandou algo por e-mail. Ah, me mandou o 15 e o 16 por e-mail. Então, é o 11, 13, 14. Tá? Vitor, coloca no classo, por favor. Tá? Tá, mas qual que são esses aí? Tu pode me falar depois aí? Posso sim. Ó, Eu não... o 11 é o do Pierre Mondrian, sobre o abstracionismo. O 13 é sobre Art Nouveau, inspirados em Alphonse Mucha. E o 14 é sobre Toulouse-Lautrec. E no Classroom e no site da escola estão todas as indicações das tarefas, os vídeos que eu mando, que é importante que vocês assistam, todas as instruções. Eu acho que eu já mandei esse, mas eu vou confirmar aqui. Tá, se mandou, reenvia, porque eu não tenho registrado no meu e-mail o 15 e o 16, mas o 11, 13 e 14 não, tá? Então, verifica, envia ou reenvia. É bom, se você mandou pelo e-mail, colocar no Classroom, tá? Eu insisto. É o sistema que a gente adotou e todo mundo tem que estar usando para facilitar a nossa vida. Tem alguém na turma que eu não tenha falado, que não esteja no Classroom? Acho que não, porque são 16 alunos que estão registrados e são 16 vocês. Então, tudo certo? Alguma dúvida a esse respeito? Muito bem. Então, vamos começar a conversar sobre o dadaísmo e sobre os ready-mades e sobre Marcel Duchamp e a baronessa Elsa, que é o assunto da nossa atividade de hoje. Eu vou fechar a porta porque os cachorros estão latendo muito. Os cachorros da rua. Muito bom. Então, pessoal, a última semana, antes de começar as férias, nós começamos a conversar sobre o dadaísmo. A gente chegou a falar que foi um movimento que foi do começo do século passado, lá na Suécia, e que eles tinham uma maneira de criar muito espontânea, propositalmente espontânea, o que eles queriam? Eles não queriam ter uma racionalização do que eles estavam criando. E é um movimento que se deu tanto nas artes visuais quanto na literatura, tá? O teatro e outras áreas. Então, a gente conversou sobre o Duchamp e sobre o objeto que ele levou para o museu como uma obra de arte. Lembram do mictório, né? Estão lembrando? Sim. Muito bem. Então, ele fazia parte de um círculo de artistas que tinham uma espécie de galeria onde eles se expunham. Eram todos sócios, pagavam uma taxa mínima e todos tinham direito a expor as suas obras naquela galeria. Acontece que o Duchamp resolveu pegar o mictório e enviar com um nome anônimo, assinado como R. Muti, certo? Ele enviou para a mostra, para a galeria, e a galeria rejeitou. Então, ele não conseguiu expor. Só que depois, um tempo, esse objeto ganhou uma relevância na arte muito grande, né? Porque apresentou toda uma discussão sobre o que é arte, né? Então, o que importava nessa obra não era o objeto em si, senão o pensamento que havia por trás do objeto. Então, aí a gente pode conversar um pouco sobre o que é arte conceitual, tá? Porque nós temos no nosso senso comum, na nossa formação, que arte
é somente aquilo que o artista tem um envolvimento artesanal, que o artista tem o domínio da técnica, né? Os grandes desenhistas, os grandes pintores, escultores, aquela coisa da arte plástica, né? Que é um nome que até não se usa mais. Vocês ainda recebem no boletim artes plásticas, né? O nome da disciplina. Mas, na verdade, é um nome que já é ultrapassado. O que significa, o que vocês associam a artes plásticas? Vocês sabem a clássico? Exatamente, tudo que a gente pode fazer com as mãos, né? Então, havia uma forma de enxergar a arte em que a arte era somente, as artes plásticas era tudo aquilo em que o artista tinha um envolvimento artesanal, um domínio de alguma técnica, uma representação da realidade, muitas vezes. Só que conforme o tempo foi passando, esse termo ficou pequeno para definir as artes visuais, né? O nome que a gente usa atualmente é artes visuais. A nossa disciplina se chama artes visuais. Porque o visual envolve muito mais do que somente o plástico. Porque, por exemplo, uma fotografia é uma arte plástica? Gente, não. Por quê, Luísa? É porque foi com uma câmera. Uhum. Então, não envolveu um trabalho artesanal, um trabalho plástico. Claro que existe uma técnica do fotógrafo. O fotógrafo vai escolher o que vai fotografar, como vai fotografar, ele pode editar a fotografia, só que ele vai estar mexendo com algo que é visual, não é plástico. E a arte e a fotografia é uma linguagem artística, tá? A performance, a gente já conversou sobre o que é uma performance, né? É uma mistura de linguagens entre a visualidade, entre o teatro, né? Então, tem várias linguagens dentro da arte contemporânea que não são linguagens plásticas. Vocês percebem? Se eu faço, por exemplo, uma instalação, uma performance, uma fotografia, que mais? Arte relacional, que é uma outra linguagem artística, em que o artista propõe uma vivência. Tudo isso não é uma obra palpável, não é uma obra material em 3 ou 2 dimensões que eu posso pendurar num museu, que eu posso colocar numa galeria. Então, artes plásticas não cabe mais, porque o mundo das artes visuais é muito mais amplo. Inclusive, é um termo que está se discutindo se ainda é válido, porque tem coisas como, por exemplo, a arte relacional, onde um artista propõe uma experiência, simplesmente, que não é uma experiência visual. Ou trabalhos que envolvem outros sentidos. Por exemplo, tem artistas brasileiros, o Hélio de Oiticica, que ele tinha obras em que colocava pedras, ervas, cheiros, coisas em que o espectador é convidado a manusear, a cheirar, a ouvir. Então, se tem olfato, se tem ouvido, se tem audição, se tem até gosto, cabe dentro das artes visuais somente? É algo que extrapola, entenderam? Que amplia. Vocês percebem isso? Isso aí é um fenômeno da arte contemporânea. Lembrando que a forma de entender a arte, a função da arte, o que expressa a arte, vai mudando ao longo do tempo. Arte não era a mesma coisa para os egípcios, que faziam arte
para garantir a vida após a morte, para cultuar suas divindades, para escrever a história da sua religião, do que para um ser humano do século XXI. Vocês percebem essa grande diferença? Em cada momento da história da humanidade, a arte tem um significado diferente, uma função diferente, e muda completamente, certo? Tanto que existem tratados filosóficos sobre a arte, suas ânsias, seus significados e tudo mais, certo? Isso para entender que o dadaísmo foi um desses movimentos que foi introdução para a arte contemporânea, porque veio quebrar um monte de paradigmas que existiam até então, que a arte servia só para representar a realidade, né? Como em épocas anteriores, para falar de determinados assuntos, mas sempre numa questão muito de representação, seja pictórica, escultórica, fotográfica. Agora não, agora a arte é muito mais ampla. A arte pode trazer um conceito, uma reflexão, sem a necessidade de haver uma obra de arte tradicional do jeito que a gente está acostumado a receber. Comentários, alguma colaboração? Vocês estão entendendo? Sim. É um assunto complexo, tá, gente? É um assunto que não é assim para qualquer pessoa sem nenhum conhecimento sobre arte chegar a uma compreensão muito fácil. Mas vocês estão tendo estudo, né? Vocês têm estudado todos os períodos da história da arte para poder agora ter elementos para compreender como a arte vai mudando e como a arte contemporânea é tão diferente ao ponto de que não somente um quadro, uma escultura vai ser uma obra de arte, que um mictório pego de uma loja e levado para um museu pode ser sim um trabalho de arte. Vocês podem gostar ou não, tá? Isso sempre nós temos o direito, porque o gosto é algo totalmente subjetivo, pessoal de cada um. Mas a gente não pode negar que isso é um trabalho de arte, porque houve um artista envolvido, que teve uma intenção artística e que levou isso para o público. O público se encontrou com essa obra feita por um artista e teve uma experiência artística. Porque a arte é aquele fenômeno, aquele encontro da obra com o espectador. Senão, não há experiência de arte. Se eu guardo uma tela no meu guarda-roupa trancada, tá, no momento que eu pintei a tela, teve um momento de arte, mas se ninguém mais vai olhar para ela, não vai existir aquela experiência. Então, arte é a experiência que eu tenho em contato com aquela obra. Se eu tenho um conhecimento e estudo sobre arte, eu vou ter um tipo de experiência. Se eu não tenho, vou ter outro tipo de experiência. Tem obras que a gente precisa de algum conhecimento para entender um pouco melhor do que se trata. Porque se vocês vão para o museu e vem um mictório de Duchamp e não sabem a história, o que vocês vão achar? Esquisito, né, amiga? Oi, Duda? Vai achar esquisito, né? Mictório, né? Vai achar super esquisito. Qualquer pessoa que entra no museu e veja uma obra desse tipo, ou uma performance, ou uma arte relacional, ou tantas outras coisas que se fizeram, se não tem o mínimo conhecimento, provavelmente vão perder um pedaço dessa experiência, ou ter uma experiência diferente, sem julgar a pessoa que não tem conhecimento sobre arte, tá? Mas é importante ter esse conhecimento porque a gente tem acesso a outras obras que não teria de outra forma, tá? Mas então, Duchamp fez aquilo, só que hoje eu quero apresentar a vocês, fez a questão do mictório e uma série
do que ele chamou de ready-mades, que são trabalhos desse tipo, de objetos comuns que são tirados do seu contexto para lhes dar outra função, e é ali que está feito o trabalho. Claro que eu acho que o primeiro que mais vale, que o resto é mais uma repetição do que, né, do que uma inovação, mas há um grande debate sobre a história desse ready-made, porque tem muitos historiadores da arte que dizem que, na verdade, esse ready-made não foi feito por Marcel Duchamp, e sim foi feito pela baronesa Elsa, que era uma mulher amiga dele. Então, agora eu vou apresentar umas imagens para vocês conhecerem a baronesa. Só um pouquinho. A baronesa, ela nasceu na Alemanha, ela se dava muito mal com o pai dela, mas se dava muito bem com sua mãe, que tinha um trabalho artesanal, então ela pegou muita coisa da mãe dela. Ela se casou, ela começou a trabalhar com arte muito nova. Gente, ela foi uma mulher, imaginem, ano 1900. Uma mulher que raspava o cabelo dos lados, como se usa agora, que pintava o cabelo de cores coloridas, extravagantes, que pegava objetos da rua, coisas abandonadas, e fazia fantasias que colocava no corpo e depois fotografava. Então, ela foi uma mulher fora do normal, fora de série para aquela época. Ela escrevia poesias, né? Ela se casou com um cara que teve problemas financeiros, então ele, para se safar desses problemas, ele fingiu sua própria morte, e os dois fugiram para os Estados Unidos. Aí ela se separou dele, casou com um barão, que tinha título de nobreza mesmo, por isso que ficou o nome dela de Baronesa Elsa. Depois separou também, só que ela era uma pessoa muito extravagante e que não teve sucesso na sua vida artística, não foi reconhecida no seu tempo, tá? Ela foi modelo de fotógrafos muito famosos da época, foi amiga de Duchamp, e então os historiadores acharam vários objetos que ela tinha feito como obras, que lembram os ready-mades de Duchamp, que ela fez antes de Duchamp, e encontraram uma carta que o Duchamp escreveu para sua própria irmã, falando que uma amiga dele tinha apresentado o mictório numa mostra de arte e que tinha sido rejeitado. Então, na verdade, nós temos a prova de que provavelmente não foi o Duchamp que fez o mictório tão famoso no mundo inteiro. Baronesa Elsa. Chegaram as imagens para vocês? Chegaram as imagens para vocês? Tá meio embaçado. Borrado. Vamos ver se melhora um pouco. Conseguem ver a imagem que está à direita, que é uma espécie de cano dobrado? É uma peça de cano, sabem? Ela chamou ela de Deus. Pegou esse pedaço de cano e botou o nome de Deus. É um ready-made, ao estilo do que o Duchamp fazia. Só que ela fez antes que Duchamp. Tá? Então, ela nunca reivindicou os direitos dessa obra, porque ela não estava muito interessada nesse mundo do reconhecimento e tudo mais. Ela era uma artista que vivia fazendo arte sem estar ligada às questões das galerias, sabem, das questões dos outros artistas. Ela trabalhava junto com outros artistas, mas ela nunca quis reivindicar esse trabalho, tá? Ela voltou para a Alemanha
já depois do segundo casamento, segundo divórcio, com esperança de achar lá na Alemanha uma vida um pouco melhor, porque ela estava passando muitas dificuldades nos Estados Unidos. Só que na Alemanha não foi melhor, pensem que foi o período entre guerras, então a Europa estava devastada pela guerra, e ela entrou em depressão, e ela se internou por vontade própria numa clínica, um tempo, depois ela saiu, e quando ela tinha uns 50 e pouquinhos anos, ela foi encontrada morta na sua casa, ela se suicidou, tá? Então, a vida dela foi uma vida bem difícil, de muitas dificuldades, mas de muita, muita arte. E mais uma mulher que foi apagada da história, tá? Porque é recém agora que os historiadores da arte estão olhando com mais atenção para o trabalho dela. Então, eu quero que vocês observem essas fotografias. Ela pegava garfos, utensílios de cozinha, pássaros vivos, bichutaria. Ela pintava, se maquiava com cores bem vivas, fora da época, fora do padrão. Ela fazia tocados. Então, ela se montava toda, ela armava fantasia com elementos que ela ia catando e colecionando. Ela vivia colecionando objetos que lhe agradavam. E ali ela fazia, se montava e era fotografada, ou fazia pequenas performances. Aqui à esquerda, vocês têm vários trabalhos dela. Tá? Eu mandei um vídeo também para vocês conhecerem mais a sua obra e ver toda a excentricidade dessa mulher, que foi realmente algo fora da época. Imaginem, se agora causaria escândalo, imaginem há mais de 100 anos atrás, quando ninguém fazia isso. Estão conseguindo ver as imagens que eu estou passando? Sim. Muito bem. Então, vocês vão abrir ali a tarefa no Classroom ou na página da escola e vão observar mais imagens da obra dela. Tem alguns objetos que são ready-made e tem muitos que é mais no corpo dela, tá? Esse tipo de fantasias e objetos que ela criava para colocar para se enfeitar. Então, qual vai ser a tarefa dessa semana? Vocês vão pegar objetos do seu cotidiano e vão realizar uma fantasia que podem colocar em vocês mesmos ou em outra pessoa que queira participar e vão tirar uma boa fotografia, tá? Pensem no preto e branco, porque o preto e branco deixa a fotografia muito expressiva, mas podem deixar colorida se vocês quiserem, só dou como sugestão, tá bom? Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar tecidos, panos, talheres, objetos, folhas, flores, dados, o que vocês quiserem. E com esses elementos, com fita, com laço, com linha, com cola, do jeito que der, vocês vão armar alguma coisa que vocês possam colocar na cabeça, no corpo, vocês podem fazer uma maquiagem, vocês vão montar uma fantasia que tenha, né, uma coisa estética legal, vocês vão cuidar que fique de uma maneira harmoniosa, elegante, bonita, que agrade vocês, e vão tirar uma fotografia. Alguma dúvida a respeito? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Não vamos postar isso aí no Instagram da escola. Não, eu prometo que não. Se vocês me pedem, prof, por Não, favor, isso não aí, posta, eu respeito, Giovanni. Pode Gente, eu ia fazer a mesma pergunta. Assim, eu sempre gosto de mostrar, vocês sabem, no meu Face eu fico publicando coisas de vocês porque eu admiro vocês, tá? E eu gosto de
compartilhar seu trabalho. Mas, se vocês me disserem, prof, esse eu te peço para você não compartilhar, o respeito é primeiro, tá? Eu respeito vocês. Vocês podem fazer com vocês mesmos, ou vocês podem pedir para alguém, uma mãe, um pai, um irmão, um primo, um amigo, que seja legal e que esteja a fim de brincar. É uma brincadeira, né, gente? Eu sei que vocês já são grandes, mas a gente pode brincar a vida inteira. Tem que ter algum estilo de fantasia. Oi, Tiago? Não entendi muito bem o que eu vou fazer. Vocês vão pegar elementos, coisas, objetos, sei lá, papel higiênico, papel de toalha. Eu estou olhando para aqui, estou vendo o que me ocorre. Coisas que vocês tenham, tá? Lápis de cor, fita, qualquer coisa. E vocês vão montar alguma coisa com esses elementos que possa ser um tocado, que possa ser uma roupa, que possa ser uma fantasia ao estilo da baronesa. Olha, baronesa. Eu vou mostrar aqui uma para vocês, por exemplo, que ela fez com um gato. Oi? A gente foi criar a fantasia aqui. Esperem que vocês que vão criar. Aqui, ó. A ver se vocês... Eu vou ampliar essa aqui. À direita, por exemplo. Ela fez uma espécie de chapéu que ela botou um monte de colher em cima. Que é feito com coisas que ela foi catando. Tá? Vocês podem fazer com cartolina, vocês podem fazer com um pano e no pano grudar coisas. Aí já vai na imaginação de vocês. Tá? Uma tiara, coisas no pescoço. Só que eu quero que sejam coisas não tradicionais. Tá? A questão é poder apoiar no corpo, pelo menos para tirar fotografia. Não precisam fazer algo super elaborado que vai ficar assim, unido para sempre. Vocês vão pegar as coisas, vão usar, vão fazer, vão fotografar e depois podem desmanchar. O que importa é a fotografia. Estão conseguindo ver a imagem que eu ampliei aqui à direita? Tá meio embaçado, mas dá pra ver. Alguma noção dá para ver. Entendeu, Tiago? Eu falei que dá para ter uma noção. Tá. A Alexandra pode servir de modelo, tá? Se você não quer. Pode ser algo simples, tá? Não precisa ser algo, um monte de coisas. Claro, quanto mais vocês colocarem, melhor. Mas pensem, olhem ao seu redor, tá? O que eu posso colocar num tocado, num chapéu? De repente vocês têm algum chapéu, alguma, como é que chama? Algum boné em casa que vocês possam colocar coisas por cima, né? Caixa de ovo, sei lá. Qualquer coisa, algo bem criativo, algo bem diferente, algo que não seria usado normalmente para enfeitar uma pessoa. Que era isso o que a baronesa Elsa fazia, tá? Trazer coisas do cotidiano para criar enfeites, fantasias que ela gostava de usar. Certo? Essa era uma parte do seu trabalho, além da poesia, além dos objetos ready-made, como os do Marcel Duchamp, tá? Lembrando que ela trabalhou muito como modelo também, então ela estava acostumada a usar, que essa é outra característica da arte contemporânea, o artista usar o próprio corpo como suporte para a obra de arte. Tanto que tem muitos artistas que fazem autorretratos. A Frida Kahlo fazia nas telas. Tem outros que fazem na fotografia. É muito, muito comum artistas contemporâneos usarem a si mesmos nas suas próprias obras, que era algo que não acontecia antes. O artista era o artesão que fazia. Nunca estava dentro da obra. Um dos primeiros que fez isso foi o Velázquez.
quando pintou o quadro das meninas, que se colocou também no quadro. Né? São pequenos momentos na história da arte em que alguém começou a fazer algo diferente. Sempre tem alguém que se atreve primeiro. E esse alguém abre caminho para o resto. Certo? Dúvidas, perguntas? Nenhuma? Alô, alô? Não, professor. Alô? Ah, vocês me deixam no Alô, vácuo, eu boa acho que a internet caiu. Então tá, pessoal. Então a gente se despede até segunda-feira, desejando um ótimo retorno às aulas. Tudo de bom. Tchau, prof. Até a Próxima. próxima. Beijos. Se cuidem. Falou. Beijo. Falou.